Salve, salve, seguidor do portal Massa News. Seja bem-vindo a mais um Massa News Entrevista. Eu sou o Gabriel Sartini e a gente vai falar hoje sobre um tema importante. A gente precisa falar sobre empreendedorismo, não qualquer tipo de empreendedorismo. A gente vai falar mais especificamente de empreendedorismo feminino. E para falar desse assunto com a gente tem aqui um exemplo de empreendedora, Gisele Suardi, parceiraça do Grupo Massa, está sempre com a gente em vários eventos e também agora colunista do Portal Massa News. Posso falar isso, né, Gisele? Pode sim. Muito obrigada, Gabriel, pelo convite. Obrigada a todos vocês do Massa News. E como você falou, né, esse papel de falar mais do empreendedorismo. E o nosso papel aqui dentro do Massa News vai ser isso, trazer um pouco mais de informação para quem precisa entender um pouco mais de como pode ser fortalecido o empreendedorismo feminino atualmente. Então, a gente já pode entrar no assunto, né, Gisele? A gente estava conversando antes, você estava me falando sobre uma pesquisa que o número de mulheres empreendedoras no Brasil vem crescendo nos últimos anos, né? Principalmente nos últimos 2 anos. A que se deve isso? Antes da gente entrar mais especificamente, né, no que é o empreendedorismo, eu falei que a gente vai falar do feminino, mas acaba abrangendo todo mundo, né? A que se deve esse aumento de mulheres empreendedoras nos últimos anos aqui no país? Gabriel, quando você fala de ao que se deve, é só a gente parar e pensar um pouco mais o que aconteceu nos últimos 2 anos, né? E quando a gente fala disso, o número que cresceu foi em torno de 44%, de acordo com uma pesquisa do LinkedIn. Por quê? Porque as mulheres foram mais para dentro de casa, não que os homens também não tenham ido, mas as mulheres voltaram para dentro de casa, as crianças foram para fazer a escola dentro de casa, então as mães tinham que ainda ajudar com a questão da aula, da escola, então elas começaram a buscar novas formas de ganhar dinheiro. Então, por isso, o empreendedorismo feminino cresceu nesses últimos 2 anos, por esse motivo, porque, na verdade, as mulheres começaram a ver a necessidade de, sim, não só pela questão da pandemia, de que todo mundo tinha que ficar fazendo home office mesmo, mas como que elas poderiam, ou até mesmo ajudar na renda extra com o marido, dentro de casa, mas o que elas poderiam inventar. E engraçado que mesmo que a gente fale de empreendedorismo feminino, desse crescimento, além do empreendedorismo, que a gente já vai falar um pouco mais do que é empreender, muitas mulheres nesses últimos 2 anos fizeram transição de carreira. Eu não tenho um dado estatístico aqui para trazer com relação a uma pesquisa de que conte quantas mulheres conseguiram ter essa transição de carreira. Só que o número de mulheres em que a gente se relaciona, vai conversando, é muita gente vivendo muito mais feliz fazendo o que gosta. Então, está ligado a isso. Começou a empreender por um hobby e depois começou a virar realmente a primeira renda. Então, já que você tocou no assunto, né? Para quem ainda vê essa palavra grande, difícil de falar várias vezes, empreendedorismo, difícil, um trava-língua, consegue explicar para a gente o que significa isso para quem está assistindo de repente não está familiarizado, vê, escuta falar de MEI, de microempreendedor, mas não consegue trazer para a realidade o que significa isso, empreender? Claro, se você buscar na internet um pouco mais sobre o significado, você pode encontrar várias coisas. Mas antes de eu contar o significado, olha a curiosidade. Nem eu, quando eu comecei a empreender em 2010, eu sabia o que significava empreendedorismo feminino. Por que eu comecei a empreender? Em 2010, o nosso filho nasceu e eu sentei com meu marido e falei assim, o que a gente vai fazer? Aonde que a gente vai começar a trabalhar? E nós mudamos de profissão, ele mudou de profissão, eu também, começamos a trabalhar dentro da venda de peças para caldeiras e estufas. Nada a ver com o segmento que eu tenho hoje. Essa empresa, a gente continua com ela, não sou eu que atuo dentro da empresa. Só que o que acontece? Eu virei empresária em 2010, literalmente do dia para a noite, porque tomamos a decisão de ganhar mais dinheiro com aquela profissão que a gente viu que valeria a pena. E eu abri um CNPJ. Depois de 3, 4 anos que eu li a palavra empreendedorismo num jornal e falei, gente, quero ser empreendedora. Quando eu fui estudar, eu falei, mas eu já sou. Já foi, já era. Sim. Então, na verdade, empreendedorismo não é necessariamente o CNPJ. Não é o seu MEI, a sua microempresa. Mas você pode empreender já dentro da sua casa. Se você já faz um crochê, por exemplo, você já está começando a empreender, porque você já está gerando valor com algo. Você já está vendendo alguma coisa para alguém, nem que seja só vender a sua
ideia, por exemplo, você já tem esse papel. E muita gente, às vezes, não consegue perceber esse espírito de empreendedorismo, que eu gosto bastante de falar. Que o que, que é? É você se sentir, ser ousada, saber que você é capaz e que você consegue ir ultrapassando barreiras e você começa a ver que aí sim, você se tornou uma empresária de sucesso. E empresária de sucesso não é só aquela que ganha milhões. Você com o que você faz. E às vezes pagar uma conta da luz já é ser uma empresária de sucesso para você e tá tudo bem. Eu acho que, além de tudo isso, né, eu acho que você empreender num ramo que você gosta, que você entende, que você domina, isso também acaba sendo uma forma de sucesso, né? Quem trabalha com o que gosta acaba naturalmente se sentindo mais bem-sucedido, né? É verdade. E olha só, quando eu contei que eu comecei a empreender lá em 2010, eu não trabalhava com o que eu gostava. E eu fiquei durante 5 anos atrás do computador, entrando em contato com várias empresas. A nossa empresa crescendo, a gente tendo um faturamento bom, dando para pagar as contas, viajar o mundo, só que eu não era feliz com aquilo ali. Depois que eu fui descobrindo que realmente, então eu sempre falo, todos nós temos caixinhas, eu sempre conto isso nas palestras, nos treinamentos, todos nós temos caixinhas de sonhos. E talvez no momento eu deixei uma caixinha fechada para empreender, só que não era o empreendedorismo que eu amava fazer, que é o que eu faço hoje. Então, como que eu consegui fazer essa transição? Talvez muitas pessoas tenham ainda esse desejo de empreender, ou não sabem por onde começar, ou precisam apenas de um empurrãozinho, né, de um apoio. E na verdade, quando a gente entende que nós temos uma missão e que quando a gente faz por prazer e você vende aquilo ali, por exemplo, se eu vendesse essa água e se eu fiz toda a embalagem, eu tenho alegria de falar, meus olhos brilham e a outra pessoa vai falar assim, uau, eu tenho que comprar essa água. Não é pelo conteúdo, mas pelo prazer de vender. E isso está ligado ao empreendedorismo, ao apoio que a gente tem que pensar também, é levar para as pessoas isso. Então, você já falou um pouquinho da sua carreira, dos seus exemplos, e quero seguir um pouquinho nisso também. Você falou que começou a empreender lá em 2010, antes de saber o que existia essa palavra, né? Antes de saber que o que você fazia era empreender. E depois de um tempo você decidiu que aí seria um empreendedorismo, um empreendimento com a venda de produtos, né? Isso mesmo. E depois de um tempo você resolveu empreender na sua figura, né? No seu serviço. Isso mesmo. Como foi essa transição? Que caminho que você foi seguindo? Porque quando você tem, tudo bem, você já tinha uma empresa, né? Mas a gente percebe que quando a pessoa tem uma carteira assinada, ou um concurso, uma estabilidade, é difícil de dar esse passo, né? De arriscar, de repente sair de um emprego, uma coisa que é certa, para fazer uma aposta. Como que foi isso para você? Quando a gente fala assim de tomar a decisão de fazer uma aposta, é a mesma coisa que você sair do emprego e largar a sua CLT e ir para empreender, e é a mesma coisa você abrir o seu primeiro CNPJ. Você não sabe se vai dar certo ou não. E muitas das vezes, e principalmente essa pesquisa dos 2 últimos anos, né? Com certeza muita gente começou com 0 a empreender. E como que a gente consegue fazer isso? Eu, por exemplo, comecei com 0. Mas quando eu fui fazer a transição de carreira, eu já tinha uma base financeira que eu falei assim, agora eu posso, e se nos próximos X meses não der certo, eu tenho o que eu consigo me sustentar. O que a gente pode pensar? Primeira coisa, planejamento. Como qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente tem que planejar. Mas como que eu consigo, então, com dicas rápidas, como que eu consigo já ter um planejamento? É entender o que realmente vai me trazer alegria, e não só o dinheiro. Porque é óbvio que a gente quer ter dinheiro no bolso e ser feliz. Óbvio, todo mundo quer. Só que ao mesmo tempo, se a gente só busca o dinheiro no bolso, às vezes você está fazendo e quando você vê, você precisa ter o resultado rápido. Então, esse resultado pode vir, mas você fazendo um planejamento. Seja um planejamento de transição de carreira, como eu fiz. Seja um planejamento de sair do emprego fixo e ir empreender e vender o que você quiser vender, seja produto ou serviço. Então, aconteceu comigo. Eu fui fazendo a transição de carreira, fui saindo aos poucos do escritório para empreender, falando sobre comunicação, ensinando pessoas nessa área, e aí aos pouquinhos eu consegui ir me desprendendo. Só que ao mesmo tempo, hoje, eu vejo muitas mulheres que ficam pensando, e se não der certo? Exatamente. Essa é a preocupação de muita gente, né? Exatamente, esse é o ponto, né? Essa questão, às vezes, falta um pouco de coragem e um pouco de incentivo também da família, do companheiro, do parceiro, um pouco de incentivo, né? E eu queria saber justamente disso. A gente está falando de empreendedorismo feminino e a gente vive numa sociedade ainda muito machista, que tem muito disso, e eu queria saber
do meu ponto de vista, né? Como que o homem pode ajudar uma mulher que decide empreender? Qual o papel do homem nesse papel para que a mulher possa, de fato, ser uma empreendedora e se dedicar a isso, né? Quando a gente fala das mulheres, né, e desse papel, as mulheres dentro do empreendedorismo têm que entender que existe sim uma rede de apoio. E se ela não tem ainda, que ela busque ter, que pode ser o parceiro dela, que pode ser aquela outra pessoa que pode ajudar, alguém da família que possa ajudar. Ajudar como? Às vezes não é uma ajuda de só ficar com o filho, se a pessoa tem filho, né? Se a mulher tem filho. Mas também no caso de entender que aquela mulher, ela já é ousada e tem coragem de fazer aquilo. Agora, a pessoa que está ao lado, ou como você falou assim, o que a gente pode fazer? É apoiar. Como que a gente consegue apoiar o empreendedorismo feminino, pensando que às vezes é uma publicação na rede social que ela faça, uma curtida e um comentário. É uma coisa muito simples, não é uma coisa básica, a gente está falando de digital. Só que ao mesmo tempo, muita gente deixa de fazer. Aquilo é apoiar, a gente está falando de coisas simples, é apoiar o empreendedorismo. Porque aquela mulher se sente mais forte, sabe que aquilo ali sendo compartilhado para outras pessoas. E quantas histórias que a gente vê, inclusive, voltando a dizer da pandemia dos últimos 2 anos, de pessoas que começaram a empreender na própria residência, no condomínio, no bairro, e começaram a fazer a mulher dona de casa, que sabia fazer um doce e que trabalhava com outra coisa, e começou a fazer um bolo, e começou a crescer, e a hora que ela teve dinheiro, ela foi lá, juntou, fez um planejamento, que foi o que a gente falou, e conseguiu abrir talvez uma confeitaria. E ao mesmo tempo, qual é essa importância do apoio? As mulheres precisam entender também que a gente falar de empreendedorismo vai muito além da gente bater no peito e falar assim, nossa, nós somos capazes, nós somos fortes. E na verdade entender que o papel da mulher é sim estar ao lado do homem. E não estou dizendo do papel de estar ao lado do homem, de segurar só na mão do homem e falar assim, vamos caminhar juntos. E não necessariamente a figura do homem, mas entender que nós não temos que exercer um papel acima do homem, tentar estar à frente. E essa é uma coisa, porque senão fica naquela guerra de a mulher que acha que quer empreender, ela acha que tem que... Não, porque os homens que têm mais direito, porque os homens e as mulheres ficam buscando mais. E, na verdade, cada dia que a gente se dedica com o nosso quadradinho, cada uma no seu quadradinho, entendendo que é importante, só que ao mesmo tempo. Você pode ter a ideia, mas o quanto você espalha a ideia, conta para outras pessoas, se une a outras pessoas e o teu negócio pode crescer muito mais. Então, você pode ter a ideia sozinha, claro, mas o importante é de passar a informação. Eu tive uma ideia aqui, passo a informação para o Gabriel. E o Gabriel fala, nossa, como então que a gente pode fazer? Apoiar já é o primeiro passo. E você hoje se dedica, né, aos seus canais nas redes sociais, ajudando, dando orientações sobre comunicação. Você é procurada por mulheres que têm assim, essa vontade de empreender? Você tem muito esse contato com essas mulheres? Eu estou fazendo um monte de pergunta aqui e pensando assim, meu Deus, eu tô queimando as colunas da Gisele. A Gisele tem muito assunto ainda, né, para tratar. A gente bastante coisa. Jamais vai conseguir esgotar tudo numa tarde de bate-papo. Você é muito procurada por outras mulheres que se inspiram no que você já fez ou nas coisas que você diz e falam, pô, eu tenho aqui, minha mãe faz doces, ela queria empreender, é uma coisa, seguindo o exemplo que você falou. Sim. Existe muito essa procura por um auxílio seu? Sim, e esse é o meu papel principal, digamos assim, né? A gente falou um pouco dos projetos que eu faço aqui na Rede Massa, mas um dos meus papéis principais, e posso te dizer que é um dos que brilha muito meus olhos, é ajudar mulheres. Então, hoje eu sou mentora de mulheres, mentora de comunicação, onde eu mostro quais são as frentes que ela pode atuar, colocando voz mesmo no que ela tem, na ideia dela, no projeto dela, como desenvolver. Gisele tem uma ideia, por onde começar. Então, eu mostro para ela caminhos. E quando a gente fala de dar mentoria, de ser mentora de mulheres, você pode mostrar qual é o caminho para seguir naquilo ali, num planejamento, mas ao mesmo tempo eu conto um pouco do que eu vivi e a gente acaba até estreitando a velocidade, consegue estreitar os caminhos e acelerar essa velocidade para a empreendedora ter mais resultados. E quando eu começo a ver os resultados de várias e dezenas de mulheres que já passaram pela mentoria comigo, eu começo a ver, Gisele, consegui ou um emprego melhor, ou então consegui abrir minha empresa, troquei minha loja, mudei, porque o meu papel principal são com as empreendedoras. Então é aquela mulher que ela só precisa assim, você escutar dela
E às vezes é só assim, ó, você vai conseguir, eu tenho certeza. O que que falta? 3 perguntas que eu faço e eu dou uma resposta, ela já sai feliz da vida e fala assim, meu Deus, tô conseguindo, tá dando certo. Então, na verdade, é isso mais que a gente precisa. Não é só o que eu faço, né? Mas o que todos nós podemos fazer, de ir apoiando. E é o que eu faço hoje, tenho muito orgulho de ver as minhas mentoradas crescendo, tendo resultado, porque quando a gente ajuda uma pessoa, tem até um exemplo que eu sempre acompanho, que é assim, ó. A gente é uma estrela, todos nós somos estrelas. E a estrela, para ela brilhar, ela não precisa estar sozinha. Ela pode brilhar, mas ela estar junto com outras estrelas, ela também brilha. Então, quando uma mulher entende que ela é uma estrela, não só mulher, a gente está falando de homem também, mas aqui falando especificamente do empreendedorismo feminino. Quando ela entende que quando ela está junto com outras, forma o quê? Uma constelação. Então, o que acontece? Mais brilho ainda. Quem fala muito isso é a minha mentora, que é a Kênia Gama, que é uma das mulheres referências de empreendedorismo no Brasil e que eu tenho muito orgulho de aprender sempre com ela e sempre quando eu falo sobre isso. E aí agora você perguntou, eu lembrei disso, dessa questão da estrela. E quanto mais mulheres empreenderem e conversarem e montarem essa rede, né, essa constelação, como você disse, a troca de experiências também ajuda muito, né? Principalmente para quem está começando, para quem não sabe, nunca teve nunca teve uma empresa, nunca precisou de nada disso. A troca de experiências às vezes encurta muitos caminhos, né? A troca de experiências, principalmente a parte burocrática, que às vezes é algo que a gente se bate quando começa a fazer isso. Se você tem ali pessoas que já passaram por isso, você encontra atalhos para não cair nos mesmos erros, né? Com certeza. Porque, por exemplo, eu quando iniciei, eu não entendia nada de financeiro. Então eu tinha que fazer planilhas, tinha que fazer as coisas, mas eu iniciei por necessidade. E aí depois que eu fui buscar ajuda e consegui ter esse crescimento. Então é só buscar ajuda. A gente tem pessoas que podem ajudar. No caso, eu estarei aqui dentro da coluna do portal ajudando vocês. Vocês também podem me mandar mensagem. O importante é a gente entender que um apoio daqui e de lá a gente vai crescendo. E então, para a gente caminhar para o encerramento, quem quiser acompanhar o teu trabalho, acompanhar as dicas que você dá, claro, né, de uma maneira mais ampla, né, nas suas redes e também no Massa News. E aí as pessoas também, como que elas te encontram, né, como que elas podem entrar em contato para tirar alguma dúvida, para pedir um conselho, para marcar uma reunião. Quais são as suas redes? Pode fazer o teu merchan aqui nessa reta final do nosso bate-papo. Maravilha! Você que está aqui assistindo a gente, entra lá no @Gisele Suardi, Gisele com 2 L's, Gisele Suardi, nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, tem bastante conteúdo gratuito e eu sempre respondo os directs. Às vezes eu recebo assim, Gia, não sei se você vai ver ou se é alguém da sua equipe. Eu gosto sempre de acompanhar, sempre mando áudios, trazendo dicas e incentivo. Então, se você está aqui, ó, quero que você deixe seu comentário, que você continue acompanhando aqui o Massa News, a nossa coluna de empreendedorismo e trazendo sugestões. Sempre importante, sempre trazendo sugestões de tema e sugestões de pessoas para virem aqui bater papo, para a gente divulgar o trabalho também. Quem quiser ser colunista, a gente também já vai encaminhando tudo isso. Gisele, a gente tem muita coisa para conversar, a gente poderia ficar mais algumas horas batendo papo. Eu vou encerrando por aqui, mas você é nossa colunista agora você está conosco, então o espaço aqui está sempre aberto. Sempre que a gente tiver uma oportunidade, a gente traz você aqui de novo para ampliar essa conversa. Eu que agradeço, gratidão, muito obrigada, Massa News, e agora espero vocês aqui na coluna de empreendedorismo feminino. Tá certo, Gisele, obrigado para você também que está acompanhando esse bate-papo. Não esqueça, depois que você terminar de seguir a Gisele, que seguir ela no Instagram, que fizer os primeiros contatos, procure a gente também. A gente está no Instagram, o Massa News está no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube, TikTok, enfim, procure a gente em tudo quanto é rede social, você vai encontrar. E para se manter informado sobre o que acontece aqui em Curitiba, região metropolitana e em todo o Paraná, se liga no portal massanews.com, a notícia em movimento.